Nas alternativas a seguir estão listados princípios da governança pública, à exceção de uma. Assinale a. A. Prestação de contas e responsabilidade. B. Capacidade de resposta. C. Melhoria regulatória. D. Criação de reservas. E. Transparência. Resposta. D. Criação de reservas. 2. Aplicação de uma gestão para resultados equilibra os princípios listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale a. A. Eficácia. B. Eficiência. C. Legalidade. D. Efetividade. E. Economicidade. Resposta. C. Legalidade. 3. Considere as assertivas a seguir. 1. É necessário que o governo seja capaz de intermediar os interesses distintos e que haja harmonia nas relações entre os poderes políticos. 2. A prestação de contas de maneira transparente e a responsabilização de agentes públicos por improbidade administrativa são atos inerentes à gestão pública. As assertivas 1 e 2 se referem, respectivamente, a. Governança e governabilidade. B. Governabilidade e accountability. C. Governança e accountability. D. Governabilidade e governança. Resposta. B. Governabilidade e accountability. 4. Em relação às capacidades governativas, analise as assertivas a seguir e assinale a única incorreta. A. Governança engloba a capacidade econômica, técnica e gerencial para a realização de políticas públicas. B. Governança, no nível organizacional, relaciona-se também à minimização dos conflitos de agência. C. Governabilidade se relaciona à legitimidade de um governo perante o povo. D. Governabilidade trata da articulação entre atores estatais e atores sociais para a realização de políticas públicas. E. Governabilidade se refere ao equacionamento dos conflitos de interesse dispersos em uma sociedade. Resposta. D. Governabilidade trata da articulação entre atores estatais e atores sociais para a realização de políticas públicas. 5. Em relação às experiências de reformas administrativas no caso brasileiro, é incorreto afirmar que a proposta da reforma do DAS tinha um caráter modernizador e centralizador, de cunho burocrático. B. A reforma do Decreto-Lei nº 200 de 1967 propunha a descentralização administrativa em um contexto de centralização do poder político. C. Desde sua origem, a Constituição de 1988 dispunha sobre os princípios essenciais e mecanismos próprios de uma administração pública de caráter gerencial. D. A reforma gerencial da década de 1990 tinha 3 linhas estratégicas de implantação: institucional, cultural e gerencial. E a reforma gerencial enfatizava o aprimoramento da governança pública. Resposta. C. Desde sua origem, a Constituição de 1988 dispunha sobre os princípios essenciais e mecanismos próprios de uma administração pública de caráter gerencial. 6. Acerca da administração pública patrimonialista, assinale a alternativa correta. A. Trata-se da administração pública em que a res publica se concentra nas mãos dos governantes, sendo comum a prática da corrupção e do nepotismo. B. Trata-se da administração pública focada no gerenciamento de bens do Estado e na execução de políticas públicas universais. C. Trata-se da administração pública direcionada para promover o patrimônio nacional, sendo o Estado ente responsável pela coordenação de todo o processo de desenvolvimento econômico capitalista. D. Trata-se da administração pública desprovida de órgãos e repartições públicas, sendo representada por entidades terceirizadas. E trata-se da administração pública desestatizada e desburocratizada, que concentra o patrimônio público nas mãos da elite governante. Resposta. A. Trata-se da administração pública em que a res publica se concentra nas mãos dos governantes, sendo comum a prática da corrupção e do nepotismo. 7. Ao realizar a análise SWOT, também conhecido como FOFA, uma empresa que fabricava brinquedos infantis percebeu que está havendo um relevante envelhecimento da população. Neste caso, os dados obtidos devem ser tratados como A. Ameaça. B. Ponte forte. C. Ponto fraco. D. Ponto neutro. I. Oportunidade. Resposta. A.
Ameaça. 8. Em 1995, foi criado o DRY, que distinguiu o aparelho do Estado em setores, como os listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale A. A. Núcleo estratégico. B. Atividades exclusivas. C. Serviços não exclusivos. D. Treinamento e formação de carreiras. E. Produção de bens e serviços para o mercado. Resposta. D. Treinamento e formação de carreiras. 9. Sobre Estado, Governo e Administração Pública, assinale a alternativa incorreta. A. Estado é uma sociedade política e juridicamente organizada em determinado território. B. Estado é a sociedade organizada do ponto de vista político. C. Os elementos do Estado são povo e território. D. O Brasil é um Estado. Resposta. C. Os elementos do Estado são povo e território. 10. Acerca da administração pública, analise os itens abaixo. 1. A administração pública se instrumentaliza através do governo, daí porque ela é temporária e, ao mesmo tempo, cíclica. 2. Todo órgão público integra pessoa jurídica, mas com ela não se confunde. 3. O Estado é um ente despersonalizado composto pela administração pública e seus agentes. Estão, correto, corretos, ou, os, itens. A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Apenas 1 e 2. E. Apenas 2 e 3. Resposta. B. Apenas 2. 11. Acerca da evolução da administração pública, reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado, marque a alternativa correta. A. No Brasil, a reforma gerencial, que ocorreu na década de 90, buscou superar a crise de governabilidade diagnosticada à época, ou seja, a crise no poder para governar, dada sua legitimidade democrática e o apoio com que conta na sociedade civil. B. O Estado patrimonial, caracterizado pela cisão entre a res publica e res principis, apesar de combatido ainda está presente atualmente com os diversos casos de corrupção e nepotismo no âmbito da administração pública. C. Na definição de modelos de gestão pública, são marcantes a dimensão pública e a privada. No patrimonialismo elas se caracterizam como extensão uma da outra. D. O patrimonialismo pode ser visto como uma superposição estreita entre a dimensão pública e a privada, possibilitando essa imbricação o surgimento de uma estrutura que mais tarde será importante para fortalecimento do estado de bem-estar nacional. Resposta. C. Na definição de modelos de gestão pública, são marcantes a dimensão pública e a privada. No patrimonialismo elas se caracterizam como extensão uma da outra. 12. Diferentemente dos princípios que regem a atuação da administração pública em geral, os princípios inerentes às políticas públicas são menos normativos e, ao mesmo tempo, mais gerenciais, evitando a criação ou implantação de estratégias de atuação engessadas sob o ponto de vista da eficácia, eficiência e efetividade. Nesse contexto, assinale abaixo a única alternativa que não está associada à principiologia das políticas públicas. A. Intersetorialidade. B. Focalização. C. Sectarização. D. Universalização. E. Controle social. Resposta. C. Sectarização. 13. Um gestor público que adota práticas de gestão autorreferidas, com foco na gestão de processos e com racionalidade absoluta, emprega princípios típicos da administração pública. A. Burocrática. B. Patrimonialista. C. Oligárquica. D. Gerencial. Resposta. A. Burocrática. 14. Um modelo que explica o surgimento de políticas públicas com base na convergência de três fluxos relativamente independentes entre si, o dos problemas, o das soluções e o da política, é denominado A. Modelo lógico. B. Modelo dos múltiplos fluxos. C. Tipologia de Lavie. D. Incrementalismo. E. Sondagem combinada. Resposta. B. Modelo dos múltiplos fluxos. 15. Enfatiza aspectos formais, controlando processos de decisão, estabelecendo uma hierarquia funcional rígida, baseada em princípios de profissionalização e formalismo.
Os procedimentos formais são feitos por funcionários especializados, com competências fixas e comprovadas por processos de seleção, sendo sujeitos ao controle hierárquico, o que afasta o nepotismo e processos de apadrinhamento. O texto ressalta os atributos do modelo de gestão pública. A. Burocrática. B. Gerencial. C. Patrimonialista. D. Republicana. E. Imperial. Resposta. A. Burocrática. 16. Longe de serem inflexíveis, as burocracias foram estabelecidas para oferecer o meio mais eficiente de obter o trabalho feito. Como concebida originalmente, a burocracia tinha originalmente algumas características, exceto: a. Divisão de trabalho. B. Racionalidade. C. Compromisso pessoal. D. Hierarquia de autoridade. E. Pessoalidade. Resposta. E. Pessoalidade. 17. No âmbito do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, o setor responsável pela elaboração e pelo cumprimento das leis, assim como pela tomada de decisões de caráter estratégico em relação à atuação do governo, é denominado: a. Setor de atividades exclusivas de Estado. B. Setor de serviços não exclusivos. C. Produção de bens e serviços para o mercado. D. Núcleo estratégico. E. Centro de governo. Resposta. D. Núcleo estratégico. 18. Quando um conselho gestor de política exerce sua prerrogativa de decidir sobre as estratégias de gestão das políticas públicas de sua competência, ele atua no exercício da função: a. Planejadora. B. Deliberativa. C. Mobilizadora. D. Fiscalizadora. E. Consultiva. Resposta. B. Deliberativa. 19. Acerca da administração pública gerencial, analise as afirmativas a seguir. 1. A administração pública gerencial surgiu com a Revolução Francesa, inspirada no ideal de promover uma coletividade justa e eficiente. 2. Como busca a reforma do Estado, a administração pública gerencial tem foco nas ações de curto prazo do governo, desprezando a importância dos cidadãos e das empresas. 3. A administração pública gerencial é autorreferente, concentrando-se no processo de promover o bem comum independentemente dos resultados. É correto o que se afirma: a. Apenas em 1. B. Apenas em 1 e 3. C. Apenas em 2 e 3. D. Em nenhuma das afirmativas. Resposta. D. Em nenhuma das afirmativas. 20. Analise os itens seguintes e identifique a forma de accountability que se relaciona ao julgamento da prestação de contas do Presidente da República pelo Congresso Nacional. A. Societal. B. Horizontal. C. Vertical. D. Burocrática. E. Periódica. Resposta. B. Horizontal.